O dólar fechou o dia estável depois de atingir a maior alta dos últimos 10 anos. O mercado reagiu à fala do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre intervenção no câmbio. Joaquim Levy participou pela manhã de um encontro com empresários na Câmara de Comércio Brasil-França, em São Paulo. O ministro da Fazenda disse que o Banco Central tem procurado estabilizar a moeda e tem sido atuante para tentar diminuir a volatilidade do câmbio. O mercado entendeu como intervenção no câmbio e, por volta das 10 horas da manhã, o dólar chegou a R$ 2,90. Ao longo do dia, a moeda americana recuou e fechou cotada a R$ 2,87. No discurso de meia hora, Levy reconheceu que o incentivo ao crédito e a diminuição de impostos afetaram o crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Defendeu a retomada das exportações e falou da importância da aprovação no Congresso do pacote de ajuste fiscal para fazer o país voltar a crescer. Nós estamos com a intenção de fazer alguns ajustes, começando no PIS/COFINS. Parte dessa mudança começa com a estabilização fiscal. Nós não podemos ter a dívida crescendo, não podemos ter acúmulo de déficit. Esse é o ponto número 1. Hoje, pela 8ª semana seguida, o mercado financeiro revisou para baixo a previsão do PIB. A economia deve encolher 0,5% este ano e a inflação pode atingir 7,33%. Vamos lá, Arthur. O ministro Levy, ele falou, se eu não me engano, eu ouvi alguma coisa de reforma tributária ou é questão de aumento de impostos e retirada de direitos trabalhistas? Como é que você vai mexer com, vai incentivar o andamento do país sobretaxando empresas e negócios? Pois é curioso isso, né? Eu acho que só interessa esse tipo de política a quem vive da especulação financeira, a quem não está ligado à produção. Quem está ligado à produção não pode concordar com isso. Como esse ministro vem do sistema financeiro, está lá, como teve o Meirelles no Banco Central, está lá, e como o Arroxo vai lá, primeiro com o trabalhador e tal, e não vai lá no lucro dos bancos, na remessa de lucros, tem lei que remete lucro, ninguém sabe quanto se remete de lucro para fora. Então, eu acho que tem uma coisa errada nessas providências que estão sendo tomadas. Agora, dólar alto, eu fico curioso, porque é o seguinte, quando o dólar está baixo, o exportador brasileiro reclama. Você pode ver, não tem ninguém ligado à exportação de produtos que está aí reclamando do dólar alto, porque aumentou consideravelmente a rentabilidade do seu produto, não é verdade? A R$ 3,00 o dólar, imagina, todas essas commodities fixadas em dólar no mundo inteiro. Quanto não estão ganhando os grandes exportadores brasileiros? Estão quietos, não falam nada. Mas isso também não é bom para o país? Trazer mais divisas para o país? Né? Qual é a compensação? Por que ninguém fala disso? Por que tem que falar que o dólar não pode subir? O dólar alto também faz com que desestimula esses turistas de ocasião que o ano passado mandaram 26,5 bilhões de dólares para fora do país, com o turismo brasileiro lá fora. Enquanto aqui entrava 7 bilhões de dólares de turistas gastando no Brasil. Quer dizer, espero que isso desestimule. Né? Ficou mais caro ir para a Disney. Epa, peraí, não vou mais todo ano, não. Eu vou ver quando é que eu posso ir. Sabe? Porque estava uma febre, né? De ir sempre, toda hora. Né? Então, eu acho que tem as suas vantagens e desvantagens. Agora, dólar alto também é consequência da política externa americana. A política americana, os americanos, para saírem da crise, inundaram o mundo de dólar. Agora, saindo da crise, o dólar se valorizou. E se valorizou no mundo inteiro. Então, é uma política super inteligente. Os americanos baixaram a taxa de juros para juros zero, jogaram dólar no mercado, bilhões de dólares no mercado internacional, e agora colhem os frutos disso. Enfim. Ô Vila, o dólar alto não mexe um pouquinho também com alguns produtos brasileiros, como o trigo, por exemplo? Claro. Você vai... Há um processo, claro, você incentiva as exportações, mas cria problema em relação às importações que ficam mais caras com a séria desvalorização da moeda. Agora, isso não é um movimento de especulação. É um claro sinal que há uma incerteza em relação aos rumos da economia brasileira. O próprio ministro, quando o ministro da Fazenda diz que na sua sempre uma previsão otimista, que vai ter uma recessão, o Brasil vai crescer para trás, portanto não está crescendo, está indo para trás, menos 0,5%, alguns estimam em 1%.
E o próprio ministro da Fazenda disse sobre o ano 2014, não foram fechadas todas as contas, que é provável que, que o crescimento econômico tenha sido ou zero ou negativo. Se for negativo, nunca na história desse país, desde Deodoro da Fonseca, você teve 2 anos consecutivos de recessão. Isso é um mérito que deve se dar ao presidente Dilma, que é uma excelente gestora econômica. 2 anos que nós andamos para trás. Segundo ponto, a inflação fora da meta. Qualquer um sabe que vai ao supermercado ou que se utiliza de serviços, que dispararam os preços. Você perdeu o poder aquisitivo. Tem uma razão. Não vamos falar que é o imperialismo, hein? Que é a dominação colonial portuguesa, a opressão inglesa, o imperialismo americano, não. É a péssima gestão econômica feita aqui que nós apontamos durante anos aqui, durante o Jornal da Cultura, a péssima gestão feita. Portanto, a tentativa de ajuste fiscal, eu até entendo o sacrifício do ministro, é tentar pôr ordem na casa desorganizada na gestão Dilma, na primeira gestão Dilma. Ele é isolado, porque ele não conseguiu nomear o presidente do Banco do Brasil, ele, ministro da Fazenda, não designou a presidente da Caixa Econômica Federal, que é uma senhora incapaz, que o governo atual premia os incapazes. Ela foi uma péssima ministra de Planejamento, Miro Belchior, que vai ser presidente da Caixa. E o presidente da Petrobras, que tem uma importância grande, que é o senhor Bendini, amigo daquela senhora Valdirene Aparecida, que ninguém sabe quem era, eu não sabia quem era, e que até hoje não esclareceu aqueles empréstimos, uma pessoa que devia para o banco. Em suma, é uma situação muito complicada. O ministro vai ficar pouco tempo, não deve ficar muito tempo, porque com recessão, crise política, petrolão, dificilmente sustenta o ministro da Fazenda, que não é petista. A situação econômica é muito grave. O mundo inteiro está desenhando cenário sobre o Brasil. A economia mundial vai bem. A economia americana vai muito bem, a economia alemã vai bem, etc. Vários. O que não vai bem é a péssima gestão, que não vamos pôr culpa lá fora. Nós temos essa mania desde 1500. O problema nosso é a péssima gestão interna. E agora à noite o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está reunido em um jantar com a cúpula do PMDB, inclusive o presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha. O assunto é o pacote de ajustes do governo. Amanhã a Câmara vai decidir se mantém o veto à correção de 6,5% da tabela do imposto de renda. A presidente Dilma Rousseff defende 4,5%. William, diga aí. Eu gostaria que o PMDB, como partido, levasse ao ministro e ao governo as propostas que tem para sair da crise. Você já percebe? Os partidos não apresentam propostas nenhuma. Não há uma reunião de partido para discutir a crise e dizer, olha, tem que ir para esse lado, tem que ir para esse... Não há um debate nacional sobre a crise. Não há participação da sociedade. E os partidos, bom, vai reunir com o ministro da Fazenda. Ô, Michel, o que você está levando para ele de sugestão? Por que você não publica isso? Você tem alguma mudança a propor? O que o PMDB está propondo? E o PT? O que o PT tem a ver? O que o PT diz sobre isso que está acontecendo? Isso corre à margem. Isso que é impressionante. A margem da discussão com a sociedade e com os próprios partidos políticos e com o próprio Congresso. Você não pode ter um processo desse. Isso é imposição. Isso é tomar decisão sem consultar ninguém. Não é verdade? Então, isso é o fim da picada. Só uma questão rápida sobre o imposto de renda, que é uma mania brasileira. Desde os anos 70, que começou a Receita Federal se organizou, do século XX. Né? Se organizou, tinha o SIC antigamente, que é o CPF de hoje e tal. Tem coisas incríveis. A gente paga imposto a mais do que devia e recebe restituição e acha bom. Não, eu não quero emprestar dinheiro para qualquer governo. A gente devia pagar o que deve, né? Então, é uma coisa terrível que tem no Brasil, que você paga mais e depois fica guardando a restituição. Então, isso é uma das manias nacionais. É jabuticaba, só tem no Brasil. E uma outra, já que falando da Receita um dia, aonde está o Fundo 147? Que existiu desde os anos 70, final dos 60, início dos 70, que todo mundo pagava e destinava, era um fundo de incentivo. Eu queria saber aonde foi parar, até eu, que pus no Fundo 147, não sei onde foi parar o dinheiro.